estamos aqui nesta noite, Senhor, porque nós queremos, como nós cantamos, conhecer o Teu coração, Espírito Santo. Queremos conhecer o Teu coração, Jesus Cristo. Queremos conhecer o Teu coração, a Tua vontade, Deus, para as nossas vidas. Arrebata-nos, Senhor, para a Tua presença, Senhor. Mostra, Senhor, para nós o Teu coração. Mostra para nós a Tua vontade, Deus. Mostra para nós, Espírito de Deus. Espírito Santo, se revela a nós nessa noite de maneira poderosa nesse lugar. Nós queremos ser atraídos, ó Senhor, até a Tua presença, Senhor. Queremos ser arrebatados por Ti, Senhor, pela Tua presença. Queremos ter um encontro contigo, Deus, como nunca tivemos, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ser tocados por Ti, Espírito de Deus. Queremos ser renovados, Senhor, no nosso espírito por Ti, Deus. Não queremos sair daqui da mesma maneira que chegamos. Queremos sair transformados por Ti. Espírito de Deus, Tu tens liberdade nesse lugar, nesta noite, para mover, Senhor, os corações até a Tua presença, para nos tocar, Senhor, com a Tua glória, para fazer algo de novo em nossas vidas, algo, Senhor, tremendo, algo, Senhor, maravilhoso, algo que nós nunca experimentamos. Glória a Deus. Leva-me mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce, tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Amém. Glória a Deus. Salve de palmas para Deus. Amém. Vamos sentar em nome de Jesus Cristo. Quem experimentou da glória de Deus? Amém. Amém. Glória a Deus. Gil chegou atrasado, mas experimentou hoje. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia, o livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, verso de número 10. Vou compartilhar com os irmãos hoje sobre ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. Esse texto de Deuteronômio diz o seguinte: nós vamos usar bastante a nossa Bíblia hoje, amém? Você veio preparado para olhar? 34, verso número 10, diz assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Outras versões dizem: a quem o Senhor lhe falava face a face. E de fato, irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós temos necessidade de ouvir a voz de Deus, porque a maioria das direções que nós tomamos, as decisões que nós tomamos, elas precisam estar respaldadas por uma palavra de Deus. Elas precisam estar respaldadas por um agir do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Amém. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas Deus fala de muitas maneiras, né? Deus fala através da palavra, Deus fala através de pessoas, Deus fala através de uma canção, Deus fala através de um versículo estampado no para-brisa de um carro enquanto você está dirigindo e você lê aquela palavra, fala com você. Deus fala de muitas maneiras. Deus fala ao nosso espírito. Nós ouvimos o sussurrar da voz dele no nosso espírito enquanto estamos orando, enquanto estamos adorando. Deus fala de inúmeras maneiras. E pelo fato de que Deus se manifesta e fala de inúmeras maneiras, muitas vezes nós temos dificuldade em ouvir a voz de Deus. Nós temos dificuldades de ouvir Deus falar conosco. Nós temos dificuldade de discernir o que Deus está falando. Às vezes nós temos
consciência de que Ele está falando algo, mas nós não conseguimos discernir o que às vezes Ele está nos falando. João capítulo 10, verso de número 27, você não precisa abrir, vou pedir para o Juarez colocar aqui no projetor. Jesus disse assim: as suas ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então logo, se você é a ovelha de Jesus, amém? Amém. Você faz parte do rebanho de Jesus Cristo, amém? Amém. Todos somos ovelhas, independente de se você tem algum cargo ou não, se você tem alguma função dentro da igreja, não importa, todos somos ovelhas de Cristo. Jesus é o nosso bom pastor, amém? Amém. Então nós somos ovelhas, todas as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Logo nós precisamos aprender a ouvir a voz de Jesus, nós precisamos aprender a discernir o que Ele tem a nos falar. Mas sabe qual que é a problemática? É que muitas vezes a gente pensa que Deus não fala. Às vezes você ouve algum testemunho de uma pessoa falando assim: não, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou isso e isso, Deus falou com o meu coração, Deus falou comigo. E você de repente você fala: mas Deus não fala comigo, Deus fala com todo mundo, mas comigo Deus não fala. Na verdade não é que Deus não fala, é que você não ouve, amém? Deus sempre fala, Deus está falando, Deus está sempre falando, mas na verdade o problema não é Deus, porque nós temos assim, um mau hábito de querer culpar Deus pelas nossas frustrações, pela nossa espiritualidade, pelas decepções. Nós culpamos a Deus. Então logo eu errei porque Deus não falou comigo. Mas na verdade Deus está sempre falando, amém? Deus está sempre falando porque você é a ovelha de Jesus Cristo, e Jesus disse que as ovelhas dele conhecem a voz dele e o seguem. Então o problema na verdade é que nós não ouvimos. Os nossos ouvidos, eles estão tapados, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E às vezes ouvimos, mas não conseguimos discernir. Por que nós às vezes não conseguimos discernir o que nós queremos escolher, o que ouvir? Nós queremos escolher de Deus o que ouvir. Nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós queremos que Deus fale algo que nos agrade, algo que massageie o nosso ego, algo que levante a nossa estima, algo que nos impulsione, né? Um elogio, por exemplo. Já pensou se Deus resolvesse te elogiar? Você com certeza você iria ouvir, porque quando uma pessoa te elogia você lembra, né? Mas nós queremos escolher o que ouvir de Deus, e esse é o nosso problema. Muitas vezes Deus está falando, muitas vezes Deus está comunicando a vontade dele para as nossas vidas, mas nós não conseguimos ouvir. Por quê? Preferimos ouvir aquilo que alegra a nossa alma. Amém? 1 Reis capítulo 13. Vamos passar comigo pela Bíblia. 1 Reis capítulo de número 13. Tem uma história muito interessante. Eu tenho certeza que você, como um bom estudioso da Bíblia, já deve ter lido essa história várias vezes. 1 Reis capítulo de número 13. É uma história, eu não vou ler ela toda, mas é uma história que conta, é um texto que conta uma história a respeito de dois profetas. Na sua casa você vai ler 1 Reis capítulo de número 13. Então, eu vou explicar a história. Esse texto, ele fala o seguinte: havia um profeta que recebeu uma mensagem de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. E esse profeta, ao ouvir a voz de Deus, ele saiu logo para fazer aquilo que Deus estava pedindo que ele fizesse. E a voz de Deus era muito clara, mas a missão era muito difícil. A missão era ir até o rei de Israel, de Judá, não me lembro, e profetizar contra o altar que o rei estava levantando. E aí esse profeta deveria se dirigir ao rei enquanto o rei estivesse adorando, e teria que profetizar contra aquele altar e dizer: olha rei, Deus manda te dizer que você é um pagão, que o que você está fazendo é errado,
e você não pode fazer isso, porque esse altar vai se rachar no meio, e assim como esse altar vai rachar no meio, Israel será rachado ao meio. Ele teria que profetizar contra o rei, e a cabeça dele poderia rolar. Mas esse profeta ouviu a voz de Deus, amém? Ele ouviu. Quando você ouve a voz de Deus, você vai, você faz. Esse profeta foi então até o rei, profetizou, e conforme a palavra que ele declarou, aconteceu. O rei tentou revidar, estendeu o dedo para ele, e quando o rei estendeu o dedo, a mão do rei ficou engessada, e precisou da intercessão do profeta para voltar ao normal. E aí o rei disse assim para o profeta, vendo que ele era homem de Deus, disse: vem cá, vem comigo, vamos até minha casa, vou te recompensar, porque hoje eu percebo que você é homem de Deus. E aí ele disse uma outra coisa que ele ouviu de Deus. Ele disse: não, Deus me falou que eu não devo comer e beber nada nessa terra, eu devo voltar para minha casa, para minha cidade, sem tocar em nada, sem levar nada, e sem comer, sem beber nada, e sem dormir nesse lugar. Ou seja, ele estava jejuando. No retorno, esse profeta encontra um outro profeta, e esse outro profeta diz assim: profeta, volte comigo para a minha casa, fiquei sabendo o que você fez. E ele disse: não posso voltar, porque Deus falou comigo e eu não deveria voltar. Então esse outro profeta disse: não, Deus falou comigo para eu falar com você, que era para você voltar. Volta comigo, come na minha casa. E ele então voltou e comeu na casa daquele outro profeta. Quando ele estava sentado na mesa, aquele profeta que havia convidado ele se levantou e disse: você pecou contra Deus. Deus havia te falado para que você não retornasse e que você não comesse nada aqui, e por causa que você comeu, um leão vai te devorar no meio do caminho, vai te matar no meio do caminho. E ele se levantou, foi embora, e um leão capturou ele no meio do caminho. Irmãos, o que moral dessa história toda para nós hoje? Esse homem, ele ouviu a voz de Deus, mas no meio do caminho ele ouviu uma outra voz que confundiu aquilo que ele havia ouvido de Deus, e confundiu, e a confusão fez ele acreditar nessa segunda voz. Resultado, apesar de ser um homem, um profeta de Deus, ele acabou morrendo, apesar de ter levado uma grande palavra de Deus, uma grande profecia de Deus para aquele tempo, para aquele homem, para aquele rei. Ele acabou morrendo. Sabe por quê? Porque nós preferimos às vezes acreditar naquilo que nos dá prazer. Nós preferimos acreditar naquilo que faz bem para nós. Esse profeta, com certeza, pastor Carlos, estava com fome, porque ele havia caminhado uma longa jornada para ir até esse rei, profetizar contra esse rei. Lá ele não poderia comer nem beber nada, estava com sede e com fome. E naquele momento a palavra que ele recebeu veio de encontro à necessidade dele. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, Wilson, mas porque aquela voz vai contra a nossa necessidade, nós preferimos não acreditar. Mas quando ela vem a favor da nossa necessidade, quando ela vem a favor, nós não hesitamos em acreditar que aquilo é voz de Deus. E muitos de nós são capturados pelo inimigo justamente nisso. Você quer ver? Você está num culto como esse. Você está um exemplo básico. Você está num culto como esse. Segunda-feira você precisa pagar uma conta que você não tem de onde tirar o dinheiro para pagar, né? E o seu irmão, o seu amigo sabe disso, mas para ele te dar uma palavra de consolo, ele bate nas suas costas e fala: não, fica tranquilo, irmão, Deus vai prover. Como você recebe essa palavra? Glória a Deus, aleluia, nossa, Deus é bom, eu acredito, eu creio, é verdade, né? Mas se um amigo seu, que conhece a sua realidade, bater nas suas costas e falar assim: amigo, olha, não sei não, acho que não vai dar, mas nós estamos juntos, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Você está lançando uma palavra de maldição sobre a minha vida. Sabe, irmãos, nós preferimos acreditar naquilo que satisfaz a nossa necessidade momentânea. Às vezes nós preferimos acreditar em mentiras, porque aquilo nos faz bem naquele momento. Vocês estão entendendo, irmãos? Então a voz de Deus, ela é inconfundível, mas as nossas necessidades momentâneas, elas confundem até mesmo a voz de Deus. Eu estava orando essa semana retrasada, passada, não sei, um dia desses aqui com os casais,
Deus me falou em 2 ocasiões, se não me engano, 2 terças-feiras, uma segunda e uma terça. Estava orando aqui numa terça-feira, e Deus me dando palavra, me falando, e Deus não fala muito, irmãos. Não pense em você que Deus fala em todo momento, toda hora Deus está falando. Não. Deus, quando fala conosco, Ele marca aquele momento. Você se lembra daquilo por muito tempo, ou talvez às vezes você nunca se esquece daquilo que Deus falou. Não é todo dia que Deus sai falando. Às vezes eu já fui em reuniões onde tem uma pessoa que diz: "Não, Eli, Deus manda te dizer isso e isso." Aí essa pessoa vai embora, vem outra e fala: "Eli, Deus manda te dizer isso e isso." Aí essa pessoa vai embora, vem outra e fala: "Eli, irmãos, desculpa, mas é tanta coisa que ele nem lembra mais do que a primeira que foi falada para ele." Deus não fala tanto assim. Quando Deus fala, marca o seu espírito, toca a sua vida. Você sente que é diferente, amém? E eu estava aqui orando, e Deus me deu uma palavra, e eu comecei a orar essa palavra que Deus tinha me dado. Eu falei: meu Deus. Deus falava claramente comigo. Quem estava aqui era o Paulo e a Eli, eu me lembro. E a gente estava orando, e Deus falando comigo que ia se levantar desse ministério muitas crianças que ainda nem nasceram, mas que vão nascer aqui nesse lugar, e que vão ser enviadas como missionário às nações. Amém. Deus falava comigo, Deus falava assim: vai sair gente daqui, vai ser crianças daqui, que hoje são crianças, mas um dia essas crianças vão crescer, e elas vão ser enviadas como missionários às nações, vão ser enviadas por mim como missionários. Quem aqui quer ter um filho missionário? Levanta a mão. Amém? Só que Deus falou, muitas delas nunca vão voltar para casa. Deus falou, muitas delas, irmãos, isso é muito forte, mas Deus falou comigo. Deus falou, muitas vão derramar o seu sangue às nações, e os pais não vão conseguir enterrar elas. Porque às vezes a gente interpreta as coisas de Deus: ah, meu filho vai ser missionário. Irmãos, tem missionários morrendo lá no Iraque hoje. Esses dias eu estava comprando um bom ar para o banheiro da igreja. O Alexandre falou: pastor, passa no lugar, compra um bom ar, porque o banheiro está difícil. E eu, irmãos, eu e a Marcinha fazendo compra para a igreja, e colocando um bom ar no carrinho. Chega um WhatsApp de uma junta missionária chamada Jocum, que tem um trabalho no Iraque. E o WhatsApp diz assim: estamos prestes a morrer, orem por nós, porque o ISIS já tomou a cidade tal, e está tomando a nossa cidade. Todos estão fugindo, as crianças estão sendo decapitadas, as pessoas estão morrendo. Quem não se converter ao ISIS vai morrer, e nós vamos resistir, nós não vamos fugir, orem por nós. Jovens de Curitiba, que estão nas nações, resistindo, pregando o Evangelho contra, essa guerra que está sendo travada no Iraque, a qual as informações para nós não chegam nem um terço, nem um quinto do que acontece naquele lugar. Mas Deus havia me falado antes que muitas crianças vão ser enviadas como missionários, mas alguns pais não vão conseguir enterrar seus filhos, porque o sangue delas vai ser derramado nas nações. Para você estar aqui hoje, o sangue de um missionário foi derramado nas nações, aqui nesse país, para que você pudesse estar aqui. Amém? Aí outro dia eu estava orando, porque o Espírito Santo, quando ele fala, ele não fala aquilo que você quer ouvir, ele fala aquilo que ele quer falar. E é isso que nós temos que ficar atentos, irmãos. Sabe, eu imagino as orações que você faz, mas eu imagino as respostas de Deus. E às vezes você está orando muito tempo pela mesma coisa, e você ainda não ouviu Deus falar, porque os seus ouvidos estão fechados, porque você não quer ouvir o que Deus tem a falar. Na verdade, Deus já falou, mas você está resistindo. Eu estava orando numa segunda-feira ali no estacionamento, os irmãos, né? Os irmãos são fervorosos, Késsica, Milena, e esse povo ora e vai de um lado para o outro. E eu comecei a orar também. Eu ia do muro lá, daquele muro até no outro muro, e eu comecei a orar, e aí levantando a mão, Gil, a gente faz umas trapalhadas quando está orando, mas levantando a mão para aquele terreno ali, sabe aquele terreno do lado? E eu falei: Deus, esse terreno é nosso, o Senhor vai nos dar esse terreno, porque esse terreno está aí parado, já faz mais de 50 anos, não tem função nenhuma, está parado, o Senhor vai dar para a igreja, porque o Senhor é Deus. Aí eu ia para o outro lado: Deus, esse terreno aqui do lado é no Luan Santana, ele comprou só para poder ganhar dinheiro, ele não precisa do terreno, ele vai passar aí na frente, ele vai ser tocado, ele vai doar esse terreno, o Senhor vai nos dar dinheiro, vamos comprar esse terreno, o Senhor vai fazer alguma coisa. Sabe o que Deus falou comigo? Para de orar por terreno. Deus falou: para de orar por terreno, ore por vidas.
E Deus começou a me lembrar do texto de Atos, que diz que a igreja de Atos era uma igreja cheia do Espírito Santo, mas ela não tinha terreno. A igreja de Atos não tinha templo, não tinha terreno, não tinha instrumentos, não tinha caixa de som, não tinha energia elétrica, não tinha um lugar para se reunir, mas era a igreja que realizava sinais, prodígios e maravilhas. Deus falou: ore por vidas, porque uma igreja é feita de pessoas, não é feita de terreno. Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos parar de buscar aquilo que nós queremos, começar a ouvir o que o Espírito Santo está falando. Amém? Esse tempo atrás eu estava no Paraná de férias, e aí fiz um propósito para ler a Bíblia, e aí Deus ministrou. Deus falou assim: Isaías 49. Meu Deus, Isaías 49. O que está escrito em Isaías 49? Aí fui lá, comecei a ler, Isaías 49, ia até o final, voltava a ler de novo, voltava a ler de novo, voltava a ler de novo, voltava a ler de novo. Irmãos, eu fiquei um mês lendo Isaías 49, e aquele texto Deus falava comigo, Deus falava. Sabe quando Deus fala, amém? Mas nós precisamos ouvir aquilo que Ele quer nos falar, amém? Formulei uma frase aqui: não precisamos gostar do que ouvimos para isso ser bom para nós. Você não precisa gostar do que você ouve para isso realmente ser bom para você. Você não precisa gostar, você só precisa ouvir e obedecer, amém? Ouça e obedeça, não precisa gostar. Você gosta de todos os remédios que você toma? Você gosta de todos os xaropes que você toma? Você gosta de todas as injeções que você precisou tomar? Não! Mas às vezes alguns remédios que precisam ser tomados, eles são amargos. Mas nós não precisamos gostar para que isso cause algo de bom em nós. Amém? Você não precisa gostar do que Deus vai te falar, você só precisa ouvir e obedecer. 2 Timóteo, olha só os dias em que nós estamos vivendo com relação ao que ouvir. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Coloca para mim, Juarez. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Diz assim: porque virá o tempo, e esse tempo já veio, irmãos, nós estamos vivendo ele. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Por isso que as igrejas que pregam a teologia da prosperidade estão cheias, porque as pessoas querem ir nessas igrejas para ouvir aquilo que agrada aos seus desejos. Mas não se engane com isso, porque isso já estava previsto na palavra, que ia chegar esse dia em que as pessoas iam juntar mestres para si. Não, você fala bem, você é bem motivacional, você realmente é um cara que você fala aquilo que a gente quer ouvir, então vem cá, você vai ser nosso líder, você vai ser nosso mestre. E colocam essas pessoas como pastores deles, porque esses pastores, esses líderes vão falar exatamente aquilo que eles querem ouvir. Mas não se engane, essa não é a voz de Deus. Isso é o que as pessoas querem ouvir. Amém? A voz de Deus, ela é inconfundível e às vezes ela te confronta. Provavelmente, se você for orar um bom tempo, 2 horas, se prostrando na presença de Deus, clamando, realmente buscando o Espírito Santo, Deus vai mostrar todos os seus defeitos e vai falar para você: você precisa mudar, você precisa me buscar mais, você não é nada. A palavra de Deus, a ministração do Espírito, quando nós oramos, ela nos diminui e ela aumenta o tamanho de Deus. Mas a doutrina que coça os nossos ouvidos, os ensinamentos que coçam os nossos ouvidos, eles diminuem o tamanho de Deus e aumentam o nosso tamanho. Vocês entendem? Então não busque ouvir aquilo que você quer ouvir, busque aquilo que Deus quer falar ao seu coração, amém? Mas isso não é novo. 2 Crônicas 18, de 4 a 7, olha isso.
Crônicas 18, 4, 7, diz assim: disse mais Jeosafá ao rei de Israel: consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas. Presta atenção, irmãos. O rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens. E lhes perguntou: iremos a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Então o rei Josafá consultou 400 profetas. Os profetas disseram a mesma coisa: vai guerrear. Disse, porém, Josafá: não há aqui algum outro profeta do Senhor a quem possamos consultar? Já haviam consultado 400. Veja bem. Ao que o rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por quem poderemos consultar o Senhor. Eu, porém, o odeio, disse o rei, porque nunca profetiza o bem ao meu respeito, mas sempre o mal. É Micaías, filho de Imlá. Mas Josafá disse: não fale o rei assim. Consultaram esse profeta, mas o rei odiava o profeta, porque o profeta sempre confrontava o rei e falava aquilo que o rei não queria ouvir. E esse profeta consultado disse: vai não. Vocês entendem, irmãos? A voz de Deus, ela nos confronta, ela nos consola, ela nos constrange, mas o Espírito Santo fala, ele sempre fala, amém? Mas nós não precisamos, não devemos procurar ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Nós temos que ter os ouvidos abertos para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, amém? Segunda coisa, porque nós não ouvimos muitas vezes, porque nós criamos um padrão mental para ouvir Deus falar. Nós criamos um jeito na nossa mente para dizer: Deus vai falar comigo assim. Nós criamos um padrão de como Deus deve falar. Então, nós queremos que Deus fale conosco assim. Eu quero que Deus levante um profeta, venha na minha frente e diga primeiro o que está no meu coração, que eu não contei para ninguém, depois então ele dê a revelação da sua palavra. Sabe, nós damos ordem a Deus de como nós queremos que Deus fale conosco. Às vezes nós vamos para o culto: Deus, hoje o Senhor tem que falar comigo, porque se o Senhor não falar comigo hoje, eu não ouço mais a voz do Senhor. É hoje, Deus. Sabe, nós criamos um padrão para Deus falar. Só que Deus fala de muitas maneiras. Deus fala do jeito que Ele quer, com quem, usando a pessoa que Ele quer. Ele fala no tempo que Ele quiser. Então nós não podemos criar esse padrão. Abra comigo 1 Reis 19, verso de número 11. Eu falei que nós iríamos ver a Bíblia hoje, né? Amém? O profeta muito conhecido no Antigo Testamento, Elias. Ao que Deus lhe disse: venha cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. Eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Pode passar. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. Pode passar. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo-se pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia: amém? Eu imagino que Elias estava esperando Deus no terremoto, né? A hora que o Elias na caverna, ele escutou aquele estrondo, ele falou: cara, agora Deus chegou, agora Deus vai falar comigo, né? E veio uma brisa, um vento que fendia as rochas, e ele falou: não, Deus, agora Deus chegou, né? Mas Deus veio na brisa suave, talvez uma maneira incomum na sua época, uma maneira incomum de Deus falar. Mas Elias, ele estava sensível, e ele conseguiu interpretar aonde Deus estava. E ele conseguiu ouvir uma voz doce e suave, porque geralmente a gente ouve estrondo,
Mas Elias ouviu uma voz doce e suave. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, mas não do jeito que a gente quer que Deus se manifeste, do jeito que a gente quer que Deus fale. Se Deus quiser te ensinar algo diferente, usando uma voz diferente, falando de uma maneira diferente, precisamos estar sensíveis. Amém? Amém. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo de número 4. Vamos para o Novo Testamento. Deus continua falando, amém? Lucas capítulo 4, verso de número 16 a 30. Diz assim: E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o, entregou, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E ele enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com a palavra de graça que saía dos seus lábios, mas perguntavam: Não é esse o filho de José? Agora volta um pouquinho, vai em Lucas, capítulo de Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo de número 6. Jesus na sua terra, ele vai na sua sinagoga, na sinagoga que a sua família costuma ir, e lá ele abre o livro do profeta Isaías e diz essas palavras. Nesse momento ele estava dizendo: Olha, eu que estou aqui falando a vocês, sou o Filho de Deus, o ungido, o Cristo, o enviado. E as pessoas ouvindo naquele momento a voz de Deus, não conseguiram reconhecer a voz de Deus. E em Marcos capítulo 4, Marcos capítulo de número 6, verso de número 5, diz assim: Hoje eu estou meio atrapalhado com a vida aqui. Perdão, irmãos, estou atrapalhado. Marcos capítulo de número 6, verso de número 5. O que diz aí? Talvez eu esteja com a vida. O que está escrito aí, pastor? E não podia fazer ali obras maravilhosas. Com isso eu fecho um entendimento aqui, irmãos, que é importante para nós. A Bíblia diz que por causa que aquele povo, da onde Jesus nasceu, não ouviu a voz de Deus que Jesus estava proclamando ali, a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer naquele lugar obras maravilhosas. Ele não diz que ele não quis fazer. Não fala que Jesus não quis realizar milagres naquele lugar, mas fala que ele não pôde fazer. Isso é muito forte, porque se você falar assim que Jesus não pôde realizar milagres ali naquele lugar, é muito forte, porque Jesus realizava milagres por onde ele ia, mas ali, por causa que eles não ouviram a voz de Deus através da leitura de Jesus naquele momento, ele não pôde realizar naquele lugar as obras que ele realizou em outros lugares. Ele não pôde realizar. E por causa do que ele não pôde realizar? Porque os judeus, eles tinham planejado como o Messias viria. Então eles nunca iriam ouvir a voz de ninguém diferente daquilo que eles já tinham traçado dentro deles. Então eles traçaram o perfil do Messias e eles imaginaram: o Messias, quando ele vier, ele vai falar isso, isso e isso, ele vai fazer isso, isso e isso. E quando Jesus chegou, Jesus começou a falar de uma maneira diferente e eles não reconheceram, porque na mente deles
eles já tinham feito uma projeção de como seria. E quando nós fazemos uma projeção de como vai ser algumas coisas que Deus está desenhando para as nossas vidas, nós fazemos uma projeção. Eu tenho certeza que quando você ora, você já faz uma projeção de como que vai ser cada detalhe. Mas só que você precisa estar pronto para Deus desenhar isso de maneira diferente. E você precisa estar com o espírito pronto para interpretar de repente de maneira diferente aquilo que você pensa que vai chegar de uma maneira comum. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Eu estou enrolado hoje. Vocês estão entendendo? Amém. Às vezes Deus nos dá uma bênção num pacote, num embrulho que nós não queremos abrir. Pastor, mais ou menos isso que o pastor Carlos ministrou essa semana na vida do pastor Babá, quando estávamos orando no monte, nos deu uma palavra. Mas essa frase, pastor, ela é do John Bevere. Muitas vezes Deus vai enviar o que precisamos em uma embalagem que nós não queremos. Muitas vezes a voz de Deus vai chegar para você de uma maneira que você não quer ouvir. Vai chegar e você não quer abrir, você não quer ouvir, você não quer, porque aquilo vem diferente de como você projetou. Mas nós precisamos abrir o nosso coração e a nossa mente, o nosso espírito, para que Deus faça do jeito que Ele quiser. Amém? Não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito que Deus quiser que seja. Amém? Olha só, outro texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso 10. Irmãos, Deus ele pode falar de várias maneiras. No grego existe a palavra de Deus, existem duas palavras para falar a respeito de palavra. Existe uma palavra no grego que se chama rema, é a palavra revelada de Deus. Rema, quando você lê no grego e a palavra de Deus está escrito rema, significa que Deus está falando ao seu espírito, Deus está falando algo diretamente a você, diferente de logos, que é a palavra escrita. Então muitas vezes você está lendo a palavra e ela é logos, porque você está lendo e está achando interessante a história, e está legal, e está bacana, e você se surpreende com algumas coisas, mas isso é logos, é a palavra de Deus escrita, e ela fala com você e ela edifica o seu espírito. Mas quando Deus fala com você, é uma palavra rema, aquilo toca o seu coração, aquilo abre você no meio, aquilo constrange você, você sente no seu espírito, então é Deus falando com você. Amém? Nós precisamos ter a consciência, a certeza de que Deus está falando conosco. Deus nunca vai permitir que você tome uma direção errada, meu irmão. Nunca. Se você ora, se você é cristão e você tem uma decisão para tomar amanhã, jamais Deus vai permitir que você erre sem antes te dar uma palavra. Mas o problema é que nós não ouvimos. Então nós precisamos entender, precisamos ser sensíveis ao que Deus quer nos falar. Você abriu em Atos 10:10, diz assim, e tendo fome quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase, é Pedro. Pedro está numa missão, e aí ele está esperando o almoço ficar pronto, então ele resolve subir uma laje e orar. E nesse interim, sobreveio-lhe um êxtase, Pedro entrou em êxtase, continua. E via o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontes sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe dizia: levanta-te, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Ele identificou que a voz era de Deus, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pode passar. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames tu comum ao que Deus purificou. Continua.
Sucedeu isso por 3 vezes, e logo foi objeto recolhido ao céu. Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, numa missão. Deus estava querendo falar com Pedro. E aí, Pedro caiu em êxtase e Deus começou a falar, através de uma visão, mostrando para ele o que ele deveria fazer. Pedro, mesmo reconhecendo a voz de Deus, não obedeceu. Depois, um capítulo depois, ou 2, Pedro entende a visão. Ele entendeu que aquilo que ele considerava impuro, Deus havia purificado através de Jesus Cristo, e que o Evangelho não deveria mais ficar só com judeus, mas deveria ser pregado também a outros povos. Ele entendeu a visão depois, mas naquele momento ele ouviu a voz de Deus, reconheceu que era Deus falando, mas não conseguiu naquele momento colocar em prática aquilo que Deus havia falado. Por quê? Religiosidade, sofismas, coisas que estão no nosso meio. Às vezes nós não ouvimos a voz de Deus ou não conseguimos obedecer por causa de religiosidade, por causa de costume, por causa de como nós somos criados pelos nossos pais. Eu tenho relato de pessoas que já vieram aqui, já experimentaram coisas tremendas de Deus e foram embora porque disseram assim: não, mas na minha família ninguém ainda virou crente. E foram embora e experimentaram coisas tremendas de Deus e nunca poderão negar que Deus fez coisas espetaculares na vida deles e libertaram eles de muitas coisas, mas por causa de um costume de família não se renderam a Deus, a Jesus. Entende? Às vezes a religiosidade ela nos impede de ouvir a voz de Deus, ou de colocar em prática aquilo que Deus está falando. Então muitas vezes nosso sistema de crença impede, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos, nos impede de abrir os nossos ouvidos para ouvir verdadeiramente e obedecer aquilo que Deus está falando. Amém? Irmãos, isso é muito forte no nosso meio. Às vezes a gente pensa que não, que a gente está imune a tudo isso, mas até a nossa leitura da Bíblia pode ser comprometida por experiências que nós tivemos no passado, pela maneira como nós somos criados, pela maneira como nós somos discipulados. O Brasil foi discipulado, foi catequizado, foi evangelizado há mais de 400 anos atrás, e até hoje nós sofremos porque foi um evangelismo manco, foi um evangelismo que não era um evangelismo verdadeiro. Os jesuítas vieram e foram convertendo os índios à marra, à força, e foram batizando os índios e tirando os índios do status de pagão e colocando os índios como cristãos, mas eles verdadeiramente nem sabiam quem era Cristo. Então esse foi o modelo pelo qual nós fomos evangelizados, e até hoje isso afeta, 400 anos depois ainda afeta a nossa vida, afeta o nosso cristianismo. E eu estava falando com jovens aqui ontem, e eu estava falando para eles que muitos jovens, eles perdem as bênçãos de Deus porque eles copiam aquilo que o sistema, aquilo que o mundo, aquilo que a mídia coloca para eles como padrão e valores corretos. Então o jovem, pelo meio onde ele está inserido, pela maneira como ele é discipulado pela mídia e por outros meios de comunicação e pelos amigos e pelas massas, ele acaba se corrompendo. E aí eu disse para eles que nós somos frutos do meio, e o meio, ele nos corrompe. Por isso que nós precisamos ficar antenados, porque às vezes o Espírito Santo está falando, mas isso não faz parte da nossa realidade, da nossa volta, e por isso muitas vezes nós não conseguimos ouvir. Eu disse para os jovens: olha, você não faz o que você faz porque você gosta de fazer, você faz o que você faz porque você aprendeu a gostar de fazer. Nós somos fruto do meio. E se o cristianismo não vier de uma maneira poderosa em nós, em quebrar isso, nós vamos ser um clube social. Nós vamos ser um ajuntamento de pessoas que na verdade se converteu, mas nada mudou à nossa volta, a nossa vida não mudou. Nós precisamos romper com isso, amém? Nós precisamos viver o evangelho verdadeiro. Então qual é a problemática? É isso tudo. Mas e a solução, pastor? Eu vou dar um versículo só para você, amém?
um versículo só, para nós encerrarmos, quero chamar no set de louvor, Hebreus 4:7. Diz assim: muito bem, vamos para a parte C do versículo, e diz assim: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Amém? Se você ouvir a voz de Deus, irmão, irmã, não endureça o seu coração. Deixa o Espírito Santo te levar, amém? Deixa o Espírito Santo fazer, deixa o Espírito Santo fluir. Eu já fui um cara duro de coração, duro. Pensa num cara duro de coração. Mas um dia eu abri meu coração e eu falei: não, Deus, deixa eu fazer. Vamos ver o que vai dar. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor vai conduzir, o Senhor tem o melhor para mim. Deixa Deus conduzir a sua vida, amém? Ouça a voz dele, obedeça, mesmo que isso pareça difícil, mesmo que isso pareça uma coisa inapropriada por um momento, mesmo que isso pareça algo, sabe, sem sentido. Se você tem certeza que Deus está falando, não endureça o seu coração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Abra o seu coração para Deus. Tenho certeza que Deus já falou com você hoje. Tenho certeza que Deus está falando. Tenho certeza que se você precisa tomar algumas decisões, o Espírito Santo vai te dar a direção certa. Ele vai falar com você. E a minha oração nessa noite vai ser para que você consiga ouvir, para que você consiga absorver o que o Espírito está falando, para que você consiga. Deixa eu falar uma coisa: você não precisa de um guru espiritual, amém? Você não precisa de um tradutor para traduzir o que Deus está falando, amém? Você não precisa de um intérprete. Você não precisa de um intérprete. Os pastores existem, os profetas existem para te dar orientação, para, sabe, mostrar o caminho. Mas você não precisa de um intérprete. Deus, Ele fala com você. Ele fala com você. A melhor coisa é você ouvir. Se alguém te falar, o galardão vai ficar com aquele que te falou. Mas se você ouvir, ninguém vai poder te roubar isso. Amém? Se você ouvir, ninguém vai poder te roubar. O que você ouviu, ninguém te contou. Foi Deus que te falou. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho muitos amigos meus, pastores, que já abriram o ministério e já fecharam. Porque eles não tinham uma palavra. Não tinha uma palavra de Deus para abrir o ministério. E abriram. E fecharam. Alguns estão ainda no ministério aberto, mas alguns já fecharam. E eu um dia disse para Deus: eu disse, Deus, se o Senhor não me bradar, não falar assim com estrondo, e eu não abro o ministério, porque eu preciso de uma palavra. Deus não bradou, mas Ele falou. Mas quando Ele falou, eu ouvi. Então, inúmeras vezes eu já pensei em desistir. Inúmeras vezes. Eu já pensei em fazer outra coisa, deixar o ministério na mão do pastor Valdeci, do pastor Carlos. Semana passada me passou pela mente chamar os pastores e vou ficar um tempo fazendo outra coisa. E aí Deus me lembrou da palavra que Ele havia me dado. E essa palavra não me deixa desistir. Amém? Busque uma palavra para o seu casamento. Busque uma palavra para a sua família. Busque uma palavra para os seus filhos. Busque uma palavra para o seu ministério. Busque uma palavra. Porque o dia que você tiver essa palavra, nada vai poder parar você. Porque quando situações contrárias vierem, você vai lembrar que Deus falou com você. Ninguém vai poder te roubar isso. Porque Ele mesmo te falou. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui essa noite porque nós queremos de fato, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós queremos de fato ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos, Senhor, ter uma experiência contigo, Senhor. Queremos, Senhor, sentir, Senhor, o Teu sussurrar no nosso ouvido, Espírito Santo. Vem nesse lugar, Espírito Santo, da maneira como o Senhor quer, da maneira como o Senhor quiser, da maneira como nós estamos, Senhor. Visita-nos essa noite, Senhor. Visita-nos, Senhor, na madrugada.
Levanta-nos, acorda-nos, ó Senhor, para que o Senhor possa falar conosco. Pai, surpreenda-nos, ó Senhor, essa semana, Senhor, com um sussurrar, Senhor, da Tua voz, ou, Senhor, com o estrondo da Tua voz. Mas, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala conosco, ó Senhor, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, Senhor, mas fala aquilo que precisamos ouvir do Senhor. Pai, não fala conosco, Senhor, aquilo que nós desejamos, mas fala aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, mas fala conosco, Deus. Estamos aqui, Senhor, abrindo o nosso coração, não queremos endurecer o nosso coração, queremos estar sensíveis ao Teu falar, sensíveis à Tua voz. Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, fala conosco, Senhor, nessa noite. Fala conosco, Senhor. Adore a Deus. Feche seus olhos. Não se distraia. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, meu amigo me tornei. avivalistas que já pisou nessa terra, chama-se T.L. Osborne. Esse homem, ele é americano e ele anda as nações pregando o Evangelho, principalmente no continente africano. E esse homem, ele entrou em crise, porque ele pregava nos Estados Unidos, pregava na Europa, em outros países, e nada acontecia, milagres não aconteciam. E ele ia para a África, e se juntavam a ele 500 mil de pessoas, 800 mil pessoas, e ele pregava e liberava uma palavra simples, e dizia: Senhor Jesus, cura, liberta, e as pessoas eram curadas, paralíticos começavam a se levantar, coisas extraordinárias aconteciam. E um dia ele estava, ele conta no testemunho que um dia a esposa dele, chegou uma mulher com uma criança, estava morta, enrolada num cobertor, e não dava para ver a criança. E colocaram essa criança nos braços da esposa dele. E aí essa mãe disse: olha, meu filho morreu já faz mais de dias, eu trouxe ele para cá, para que vocês ressuscitem o meu filho. E ela pegou aquele cobertor, porque não conseguia nem ver a criança, e falou: Jesus, ressuscita essa criança. E ela escutou um espirro, uma tosse, e aí ela abriu o cobertor e a criança estava viva. Ela fechou de novo o cobertor, entregou para a mãe,
Até então a mãe não tinha falado nada, e a mãe então abre o cobertor e olha para a criança. E aí a mãe começa a glorificar, exaltar a Deus. E ela pergunta, mas por que você começou a glorificar só depois que você viu a criança, porque você já tinha ouvido o espírro dela? Ela falou assim, porque fora ela ter ressuscitado, ela tinha nascido com um olho só e agora ela tem os dois. E esse pregador entrou em crise porque ele ia para os Estados Unidos e para as outras nações e pregava a mesma mensagem, do mesmo jeito, com a mesma unção, com a mesma consagração, com a mesma busca, e nada acontecia. Ele um dia perguntou ao Espírito Santo, mas por que eu vou para a África e acontece e aqui não acontece nada? Ele disse, porque eles ouvem de maneira diferente. Eles ouvem de maneira diferente. Por isso que acontece na vida deles e na vida desses que ouvem aqui não acontece. Porque vocês estão impregnados de religiosidade. Que nós possamos ouvir a voz de Deus, amém? Amém. Do jeito que Deus quiser falar conosco. Amém? Glória a Deus.